Queridos irmãos, um bom dia para todos. Que este momento seja para você de muita alegria, muita paz, muito equilíbrio na sua vida. Vamos ouvir inicialmente hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, os que são misericordiosos. Diz o seguinte, o item 11: Não julgueis, para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se, o interrogavam. Esses, ouvindo-o falar daquele modo, que se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: E também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. São João capítulo 8, versículo 3 a 11. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgarmos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio: não julgueis, se não quiserdes ser julgados, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena noutrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão.
A consciência íntima ao demais nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a de que se apoie no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Eis aí, queridos irmãos, uma página bastante importante que nos dá a luz a respeito dos acontecimentos que cada um de nós faz no nosso dia a dia. Precisamos de ter bastante cuidado com aquilo que fazemos, a fim de que possamos viver uma vida em paz, tranquila, cheia de compreensão das coisas da vida que nos impõe respeito em tudo. Vamos ouvir a palavra do nosso irmão divino. Vai tecer os seus comentários. É sempre importante a gente observar ensinamentos preciosos como o que nós aprendemos com o Evangelho. Jesus, nesta passagem, ele veio esclarecer quando aquele grupo de pessoas, com uma mulher, a coitada sendo humilhada, ultrajada pela ignorância, pelo preconceito e pelo puritanismo. Aquela mulher é apresentada a Jesus, e Jesus, que estava tranquilamente a riscar a areia, tranquilamente ele continuava. Mas o grupo aproxima-se do Cristo para o tentar, para preparar-lhe uma armadilha, e vem questionar aquele homem puro, aquele homem de bondade, aquele homem que veio pregar a boa nova, era naquele instante submetido a uma sabatina para que pudesse responder à curiosidade e à maldade do coração das pessoas. Eis que um dos mais velhos chega perto de Jesus, empurra aquela mulher, jogando-a quase em cima do mestre amado, e fala para Jesus: Senhor, esta mulher foi surpreendida em adultério, e pela lei de Moisés, toda mulher que é surpreendida em adultério deve ser apedrejada até a morte. Mas e o adúltero? Por que também não foi levado à presença de Jesus? Porque somente a mulher? Porque somente ela é a errada? Mas Jesus continuava serenamente riscando o chão. Com uma pequena varinha nas mãos, ele riscava o chão naquela tranquilidade de um homem que sabe observar, que sabe medir as condições das pessoas. E ali ele, mudo, sem responder alguma coisa, novamente é questionado: Senhor, esta mulher foi surpreendida em adultério. O que nos diz, Senhor? Porque Moisés mandaria que nós apedrejássemos esta mulher. Jesus levanta a cabeça, serenamente, sem maldade, sem qualquer reproche, olha para aquela multidão
e diz: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Os homens abaixaram-se a cabeça, porque todos tinham contas a acertar. Todos tinham a sua consciência pesada. Ninguém estava livre do pecado. Então, verificando aquele homem que tinha uma sabedoria incontida, aquele homem que sabia responder aos mais difíceis questionamentos, eles se voltaram, saindo-se dos mais velhos até os mais jovens, e a mulher fica só com Jesus. E Jesus, ali tranquilamente, ele olha para a mulher e diz: mulher, ninguém te condenou? Ela responde: não, Senhor. Então, filha, vá e não peques mais. Aí está presente um grande ensinamento do Mestre, onde nós deveremos reflexionar neste ensino sagrado, onde nós devemos buscar, nós que somos juízes, vivemos julgando as pessoas, falando dos defeitos alheios, só vendo maldade nas pessoas, só procurando oprimir as pessoas. Nós temos em Jesus este ensinamento valioso, quando nós pensarmos em falar mal de alguém, de querer ver o defeito alheio, sem pensar que nós também estamos carregados de defeitos. Meus irmãos, o Evangelho do Cristo é a grande pureza que veio à terra, para poder levantar o homem da lama, para poder abrir os corações para que possam modificar e colocarem na sua vida um novo ponto, para não ver somente os defeitos alheios, mas para poder pensar antes de falar de alguém, se não tem nada contra si próprio. Porque se não tiver, ele não terá coragem de julgar ao seu semelhante, a não ser ajudá-lo, a reerguê-lo, a encaminhá-lo para uma nova vida. Então, nós acabamos de ver a beleza do Evangelho presente, chamando-nos a atenção, convidando-nos para que possamos meditar naquilo que nós formos falar, medir estas palavras, para que depois não venhamos a ficar com a nossa consciência pesada. Então Jesus, este homem de amor, este homem sereno, este homem de bondade, que veio colocar nos corações de cada um de nós a prática do bem, o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo como a nós mesmos. Tudo isto tem a importância da gente poder nos considerarmos aprendizes aqui na face da terra, ainda espíritos imperfeitos, procurando melhorar as suas próprias condições. Mulher, ninguém te condenou? Então vá, filha, e não peques mais. Não vamos pecar mais. Não vamos fazer coisas indignas do nosso comportamento. Vamos mudar a nossa vida. Vamos instituir um novo princípio para que a elevação espiritual esteja presente em nossa vida. Iluminemos as nossas palavras. Em vez de maltratar, vamos procurar aconselhar. A vida é mútua e ela é uma reciprocidade para poder ajudar uns aos outros,
para poder levantar o que está caído, para poder não acusar quando ver o defeito alheio, e sim procurar orar em benefício desta pessoa para que possa se reajustar perante a vida. Então, prezados irmãos, nós deveremos agradecer a Deus por ter este conhecimento e este evangelho na nossa vida, porque sem ele nós não poderemos ter a vivência, a importância de uma vida, porque é com os ensinos do Cristo, trazido à luz da doutrina espírita, que nós engrandecemos a nossa vida, porque ela vem para iluminar os nossos passos, para que não venhamos a cometer qualquer injustiça contra qualquer pessoa. Então, nós, com o nosso comportamento de amor e de bondade, nós iremos colocando este ensinamento, esta luz que jorra de Jesus em favor das nossas vidas. E assim, nós passaremos a ser pessoas boas, pessoas que sabem meditar até o que vai falar, até o que vai pensar, até o que vai fazer, porque assim será o instrumento do homem renovado para a prática da sabedoria de Jesus, este mestre que veio iluminar toda a terra, reerguendo o homem para encontrar o seu caminho e a sua trajetória nesta existência. Então, mestre amado, mais uma vez nós queremos agradecer. Ó Jesus, te agradecemos de coração por nos ensinar que nós deveremos compreender o nosso semelhante, que nós não deveremos julgar o nosso semelhante, antes analisar se estamos sem pecados, e se estivermos, nós iremos auxiliar ao que errou, para que possa encontrar o caminho tão belo que a sua infinita bondade nos deixou. Então, Jesus, eis aí esta luz que brilha em favor de todos nós, iluminando a nossa vida, guiando nossos passos, instituindo o princípio do sentimento e o amor em nossos corações. Assim, mestre amado, suplicamos a sua infinita bondade em favor deste hospital, em favor das pessoas, tanto do lado físico como espiritual, que aqui estão em tratamento de saúde, como também em favor dos diretores que têm uma missão de dirigir uma instituição para que venha encontrar os melhores resultados, em favor da administração, para que possa administrar com sabedoria, iluminada pelos seus benfeitores amigos, em favor, Jesus, de todo funcionário, dentro das suas funções, que cada um possa receber a sua infinita bondade, e assim nós poderemos dizer: ó Mestre amado, que sua infinita bondade nos abençoe e ampare, hoje e sempre.